Aí está, bom dia pessoal, quinta-feira, 13 de novembro de 2025, agora são exatamente 11 horas e 37 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos do que eu me alimento, aproveite agora, deixa o like, inscreva, se torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, eu já recusei hoje, sem brincadeira nenhuma, desde que eu acordei, ainda em casa tomando café, preparando minhas coisas para sair, ó, 14 pila pro postão da Cruzeiro, buscar ali embaixo no Jardim das Palmeiras. Agora tu veio, merda. Tocou a primeira exclusiva do dia, depois de sei lá quanto tempo. Uma Comfort, pegar aqui embaixo na Evangelista, não sei do que, ali na Jardim das Palmeiras, para levar lá pro postão da Cruzeiro. Vamos lá então. Mas o que eu tava comentando, desde que eu acordei, aliás, ontem de noite quando eu cheguei, enquanto subia vídeo, enquanto assistia televisão, enquanto, enfim, notificação em cima de notificação do estagiário com reservas, né? Eu tô enlouquecido com isso. Ontem eu aceitei e cancelei duas para ver se eu conseguia, se eu era expulso dessa categoria, e parece que o estagiário virou ao contrário a situação. Além de não expulsar, nunca mandou tanta porra de reserva para mim. E hoje eu me acordei com o celular, tinha notificação 3 reservas. Daí eu abri o aplicativo do estagiário, tinha 5. Daí eu fui recusando, e cada vez que eu recusava, limpava ali a aba oportunidades de reserva, vinha mais e vinha mais e vinha mais. Agora eu tava aqui, enquanto eu esperava que tocasse alguma coisa, tocou umas 3 ou 4, mais que tururu. Aliás, não tocou nenhum tururu, eu tô só com o Comfort ligado, então não tocou nenhum tururu, só tocou essa exclusiva que eu tô indo buscar agora. E não para de tocar reserva. Inacreditável. Outra, nada que dê pra fazer. Ah, Daniel, por que tu não pega uma dessas? Não dá. não dá. Na melhor das hipóteses, é exatamente igual a uma corrida do horário. Detalhe, né? Nós estamos aí há umas 2, 3 semanas, eu pelo menos, há umas 2, 3 semanas, com turbo em cima de turbo, né? Todos os dias. Normalmente entre meio-dia e 2 da tarde, a partir das 4 até as 8 ou 9 da noite. Todos os dias com turbo, pro região, né? Não significa nada, é uma bosta, é mentiroso. Sim, ok, é uma bosta, é mentiroso, mas tem turbo. Pergunta se estas reservas pagam este turbo. Não pagam. Elas não pagam este turbo, elas não pagam uma possível dinâmica que tiver na região no horário. É simplesmente um desaforo, é uma tiração de onda. Isso aí é para pegar amador. Enfim, dito isto, começando o dia de hoje então, uma quinta-feira de calor pelo jeito. A temperatura está perto de 30 graus já estou com ar no talo, indo buscar minha primeira passageira do dia. E é isso. Por hora é isso. Pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés. Pra cima deles e ferro nelas. Não rolou, mas todos já tá levando a moça. Todos já tá levando a moça. Ela disse, moça, todos levam. Tá, então beleza, eu chamo todos que em seguida ele chega aí. Já chegou um colega no Polo Branco. Não rolou a viagem então pro postão da Cruzeiro. Tire suas conclusões, imaginem por quê. Agora eu vou... Daí tocou na rua de cima aqui na Droval do Leão. Deu uns 2, 3 minutos esperando, tempo suficiente para todos chegar e pegar a moça. E essa viagem inclusive é melhor do que a anterior. Melhor não, mas tá pagando mais pelo menos, né? Pegar aqui 20 pilas para levar para Jerônimo Coelho, no centro histórico de Porto Alegre. Enfim, agora sim, espero que pra cima deles e ferro nelas. Começamos a atravessada. Mas pensa, primeiro a moça que não embarcou, mas que todos levam. Todos levaram. Ok, problema de todos e dela. Eu não tenho nada a ver com isso. Depois a senhora que veio, que eu trouxe aqui pro centro. Eu iniciei a corrida, vamos na Jerônimo Coelho 298, senhora. Eu não sei. Eu quero ir lá no centro, no INSS. Eu olhei assim,
retrovisor e pensei, onde é que tem INSS no centro? Não veio nada na minha cabeça. Tá, mas senhora, qual é o endereço? Era Jerônimo Coelho? Sim, qual o número? Se eu não sei. Eu disse, então, como é que a senhora procurou? Eu disse, eu fui colocar Jerônimo Coelho e apareceu um monte de número, e eu apertei em qualquer um. Mas como é que a senhora sabe que INSS é no Jerônimo Coelho? Porque é. Então tá, então é isso aí então, né? Daí não sei o que, começou aqueles papinhos. Daí eu falei o seguinte, senhora, então vamos combinar assim, já que a senhora não sabe o número, vamos deixar a senhora na esquina da Borges com a Jerônimo, pode ser? Tá ótimo, meu filho, daí eu procuro. Então tá, fechou. Foi o que eu fiz, larguei ali, do lado do hotel. Se fosse só isso, seria tudo maravilhoso, né? Uma viagem tranquila e tal, sem trânsito agora, até vim de boas, vim rápido. Daí ela perguntou do que se trata esse carro. Eu nunca peguei um carro assim, isso nunca vai pegar. É a primeira vez e talvez a única. Falei pra ela, como assim a única? Mas se eu te contar, eu vou ter que te matar, senhora. Foi a única, só pra não passar batido. Vamos! Não tá vendo que tá liberado na frente, ô merda? Os colegas boca aberta? Puta que pariu, tchê! O que estão fazendo aqui? Dormindo, mexendo no celular, e a porra do sinal fechou de novo. É assim que tô. Não sei o que, bababá. Teu canal, do que se trata, não sei o que. Eu expliquei tudo direitinho, com toda a calma do mundo pra ela. E ela ficou parada com uma cara de paisagem, querendo que eu falasse mais. Senão não chega de explicação. E daí ela pegou o celular e começou a mandar áudio pras amigas. E daí eu cheguei ali agora. Então tá, senhora, é aqui, né? E ela continuava no áudio. Continuava no áudio. Vamos! E não vai, ó. Tá com medo? Puta que pariu! Como é que liberaram o carro da COV pra esse... sei lá o quê? É assim o dia inteiro, não é? Ou tô errado? Eu cheguei ali e tive que fazer ela parar de falar com a amiga pra descer, pra desembarcar, porque ela não sabia onde ela tava. Mas eu achei que a Jerônimo Coelho fosse lá perto do mercado. Tá ali o mercado, senhora. Apontei pra ela, tá lá, tá ali, ó. Tá ali o mercado, ó. Enfim, comecei assim, com todo o gás, com toda a irritação do mundo, e indo por cima um colega da COF se arrastando na minha frente, não sabe o que tá fazendo aqui. Pegar o Francisco aqui na Riachuelo e levar lá pro Beira Rio. 2014. Que legal, um senhor paranaense. Até acho que é torcedor do Atlético, mas não tenho certeza. Com a sua malinha, saindo do hotel. Mais tarde ele vai pro aeroporto, voltar pra casa. Veio visitar o estádio do Inter. Não é colorado, não é gaúcho. Deve ser, como é que é? Amante, apreciador, degustador de futebol, né? Enfim, show de bola. Baita viagem, gostei. Consegui baixar um pouco a minha atenção. Agora eu vou ali no Hotel Hilton, que tem aqui na frente, no Shopping Pontal, para pegar passageiro lá para Lucas de Oliveira, no bairro, não sei qual, bairro da Lucas, você não viu o número, na verdade. 27 pilas para 27 minutos em 11 km. Eu não sei o bairro da Lucas porque atravessa meia dúzia de bairro, né? Começa na Auxiliadora, depois passa pelo Monte Serra, depois passa pelo Rio Branco, Bela Vista, Rio Branco não, Bela Vista, depois Petrópolis, Santa Cecília, depois Santana termina antes na Via do Aeroporto, né? Enfim, pegar passageiro então no Hotel Hilton e levar lá para Lucas de Oliveira, meio-dia 28. Feito, trouxe a moça super disposta aqui. Super disposta, porque deixa eu contar pra vocês. Ela trabalha na produção do Thiaguinho. Na verdade, ela trabalha na Citroën, que é patrocinadora do Thiaguinho. Que vai ter tardezinha esse final de semana no Beira Rio, sábado, se não me engano. Sábado ou domingo, não tenho certeza. Mas vinha vindo com ela de boas pela Beira Rio, passeando, aquela coisa toda. Notificação do estagiário filho da puta. O Francisco esqueceu um objeto no teu carro. Francisco,
Ah, me ajuda a te ajudar, ô merda. Como assim tu esqueceu, né? Fiquei pensando. Daí pensei, Fernando, dá uma olhadinha aí. Por acaso tu não sentou em algo, vê se não tem nenhum celular no chão, um molho de chaves ou qualquer coisa parecida, por favor. Na mesma hora começou, revirou, não sei o que, bateu meus tapetes, mas tá sujo teu carro, hein, moço? Não sei o que, bababá. Nada. Putz, não tem nada, tio. Então quem foi que o Francisco esqueceu? O Francisco é o passageiro que eu levei pro Beira-Rio. Ele tava com uma malinha e colocou no porta-malas. Malinha essas que vai em cima do avião, pra não pagar excesso, não pagar aquelas coisas, né? E daí tá. Daí eu disse, putz, quem será que esse homem esqueceu, né? Fiquei pensando. Daí não deu 3 minutos, liga o Francisco pelo estagiário lá, pelo telefone do estagiário, filho da puta. Ô Daniel, tu me deixou aqui agora no Beira-Rio, cheguei no museu, entrei no museu e cadê minha mochila? Eu disse, mochila? Só não tava com mochila. Tava sim, eu esqueci no teu carro. Não, só deixou no porta-mala junto com a mala, mas eu não tava com mochila. Eu falei pra ele assim, como assim eu não tava com mochila? Diz ele pra mim. Eu estava com a mochila assim, fiz check-out no hotel agora, não sei o que. E por acaso o senhor não deixou no hotel? Perguntei pra ele assim, deixei no hotel? Será que eu deixei no hotel? Eu disse, olha, eu lembro do senhor embarcar, peguei ele no hotel da Riachuelo ali no centro. E colocar a mala no porta-malas, mas eu não lembro do senhor estar com nenhuma mochila. Assim, não, mas então, dá uma preferência pra mim aí, dá uma prioridade, vê se consegue revisar o teu porta-malas. Eu disse, pai, tô levando a Fernanda lá, tem reunião agora, falei pra ele. Vou pegar a Fernanda. Ficou boa essa imitação de velho, né? Eu gostei, vou começar a fazer isso mais vezes. Só tem que depois descobrir uma de velha também. Tô levando a Fernanda, tá tendo uma reunião lá com o Thiaguinho e tal, não sei o que. E eu não posso parar agora, tô na Ipiranga, falei pra ele. Ipiranga? Sim, Avenida Ipiranga aqui e tal. Então me dá pra... Tá, faz o seguinte então, quando finaliza tua viagem aí, eu vou ligar lá pro hotel. Eu olhei pra Fernanda e disse, Fernanda, Francisco tá louco. Ela pensou, esse cara tá meio atrapalhado, né? Não sei o que. Tá completamente perdido. Esse cara deixou a mochila dele no hotel, com certeza. Daí tá, devemos conversando. Ela veio, né? Nisso quebramos gelo, né? Ela tava ali no celular dela, resolvendo as questões dela e tal. Vinham falando, não sei o que. Daí surgiu o assunto, como eu falei Beira-Rio, ela comentou, vim trabalhar no Beira-Rio, não sei o que, tardezinha, Thiaguinho, papapá, Citroën, aquela coisa toda, pá. E daí nisso liga o Francisco de novo. Pô, Daniel, valeu pela força aí. Tá lá no hotel. A minha mochila, eu sabia. Eu sabia desde o começo que essa mochila tava no hotel. É óbvio, você não entrou com mochila no meu carro. Então tá, meu amigo, um abraço aí, não sei o que. Nos vemos na próxima. Então tá, fechou. Beijo na bunda e até a segunda. Acho que deu certo. Vamos ver a partir de agora, né? 20 para as 2 da tarde, tô aqui na Irmão Norberto Francisco Rauch, Jardim América, acho que esse é o nome aqui, né? Eu tava com uma reserva de 9 pila agendada às 2 horas, às 14 horas na Faria Santos. E daí, viagem, não sei pra onde era, não interessa. Que eu fiz, que eu aceitei de propósito, como eu comentei no vídeo de ontem, para cancelar e perder o acesso ao Uber Reserva. E impressionante, até agora, no dia de hoje, não ficou 30 segundos sem chamada. E daí justamente quando eu cheguei aqui, agora são 15 para as 2, eu cheguei a mais ou menos uns 7 minutos. Era 35, 1h35 por aí. E eu, agora o estagiário não vai mandar mais nada, porque 2 horas eu tenho que estar na Faria Santos, bairro Petrópolis. E daí eu pensei, vamos ligar X, né? Até pode ser que tenha uma X daqui até ali. E não mandou. Daí quando deu, há 2 minutos atrás, quando deu 19 para as 2, ele abriu a corrida para eu buscar 19 minutos. Com 19 minutos de antecedência para eu buscar a passageira. Eu nem cheguei a abrir o Waze para saber quanto tempo que eu daria de deslocamento daqui até Faria Santos, mas não dá mais que 10 minutos, né? Enfim, um absurdo, mais uma viagem daquelas absurdas que eu só aceitei com um objetivo, cancelar. E cancelei e apareceu a mensagem: você perdeu acesso ao Uber Reserve, por ter perdido muitas viagens recentemente. Beleza, agora vamos ver, daqui pra frente você vai continuar mandando uma porção
inesgotável de viagens desaforadas do Uber Reserve. Porque tá assim, ó, fora da casinha. Dito isso, cancelei a corrida e depois de 7 minutos sem tocar nada, literalmente nem pra mandar a merda, tocou uma tururu no X, que eu daí já desliguei o X na mesma hora, e tocou uma que eu tô indo buscar 27 pilas aqui do Intercap pra Santa Isabel e Viamão. Eu vou, tá boa a corrida, é perto, e só espero lá de lá voltar rápido, né? Mas eu acho que sim, eu acho que tá bem movimentado, quinta-feira tá gostosa, então eu acho que rapidamente eu consigo me recolocar dentro do edredom. Agora aqui é 15 para as 2, essa aqui é a Avenida Antônio de Carvalho. Feito, trouxe no Xará, aqui para Rua Paraná, da Santa Isabel. Agora são 2h05 da tarde e eu vou ali. Acabei de passar por um posto Buffon que tem aqui na Liberdade. Tá 5,76 a gasolina. Vou abastecer ali e já almoçar como completo. Se não tocar nada interessante pra sair daqui, né? Tá com dinâmica aqui de 2,50. Só aquela cor de açaí ridícula. Mas só no Comfort eu acho difícil sair daqui. Mas vou esperar, né? Enquanto eu faço o que eu tenho que fazer, o aplicativo permanece ligado. Se tocar, a gente analisa. E tocou enquanto eu abastecia ali na Polo Veículos. Uma vez a moça que trabalha lá assistindo um vídeo qualquer, eu passei na frente da Polo Veículos aqui em Viamão. Ela me chamou no Instagram, Daniel, não sei o que, me convidando pra ir lá tomar um café e tal. Nunca fui, não surgiu oportunidade. Mas enfim, pegar o Luiz ali na Polo Veículos, tocou enquanto abastecia, para levar pro Jardim Carvalho, esqueci o nome da rua, em Porto Alegre. Eu acho que é ali na... Como é que é o nome daquela vila que tem ali? A Colina. Eu acho que é ali pela Colina, né? Que é uma rua pra mim que eu esqueci e eu não sei qual é também. Se fosse na parte da Sefer, eu visualizando o nome da rua, normalmente eu lembro, por exemplo. Agora 2, 3 viagens atrás eu levei na Jardim Carvalho. Antes de eu levar a moça ali pra Jardim América, eu levei na Ernestina Torelli não sei o que. Pensa que eu tenho essa rua na ponta da língua. Não, eu não tenho. Pra mim, eu esqueço que ela existe, né? Mas quando ela aparece na tela eu sei onde é. Que é ali na parte de alta da Bom Jesus, perto da Protásio, né? Enfim, eu sei que é como e essa rua que eu tô indo levar o Luiz agora, eu não sei qual é, simplesmente não sei qual é, esqueci. Então por isso que eu acho que é na Colina, porque eu conheço ali o nome das ruas, acho que só a Avenida da Colina eu sei, de cor assim, de cabeça. Todas as outras eu desconheço. Enfim, isso aí pode parecer bobagem que eu tô falando, mas eu acho de extrema importância a gente dominar. Claro, eu finalizando esse take again, eu vou abrir o Gigo e vou ver, tá? O Gigo faz essa mão pra nós, né? Inclusive abre o mapa e me mostra no Google Maps, o Street View se for o caso, o endereço que é e tal. Então esses aplicativos aí, eles servem pra isso, né? Pra tirar essas dúvidas, pra nos mostrar onde a gente vai, pra mostrar o que a gente ganha, o que a gente perde também, né? Mas eu acho, mesmo que tenha os aplicativos que façam esse trabalho por nós, a gente precisa saber. Eu acredito nisso, que a gente tem que dominar. É o nosso trabalho, é o meu trabalho. Eu tenho que conhecer as ruas, eu tenho que saber para onde eu vou, eu tenho que saber que lugar que é, se é perigoso, se não é, se é fácil de sair ou se não é, se tem terra ou se não tem. Enfim, eu acho que faz parte do processo. Eu sempre vou bater nessa tecla aí, né? Eu tenho certeza que tem gente pensando agora, que cara chato, não sei o que, bababá, falando merda. O que interessa o nome da rua? Interessa muito. Pra mim interessa aí muito. E quando eu não sei, normalmente eu gravo a partir de então, né? Não conhecia essa rua, a partir de agora eu já conheço, né? Na próxima eu já não vou ser pego desprevenido.
Enfim, chegando já aqui. Tá demorando, na verdade, né? Tô vindo por dentro do bairro, porque a Polo Veículos é à esquerda da Liberdade em direção a... Se eu fosse para a Liberdade, eu teria que fazer um retorno, e o próprio aplicativo me sugeriu que eu viesse por dentro aqui. É isso aí, agora é só subir aqui, eu vou sair aqui na faixa. Essa rua é a Barreto Viana, que eu tô. É a principal dessa região aqui, né, da bairro Cecília, se eu não me engano. Eu saio na Salgado Filho ali, que é a faixa. Em seguida tem a Polo Veículos. Daí já embarco o meu passageiro e vamos voltar ali para Porto Alegre. Agora são 2h18, depois eu acho uma sombra para almoçar, porque eu já tô com fome também. Rua Carlos Vivace Esperotto. Já que eu levantei a bola, deixa eu mostrar que rua é essa. Não é na Colina. E eu nunca tinha vindo aqui. Não conhecia, eu não sabia nem que tinha nome, na verdade. Esse acesso aqui eu já sabia que existia. Esse prédio na frente é o Hospital Independência, que fica na Antônio de Carvalho com costas para Ipiranga. Essa rua aqui, ó, ela termina ali na Tilo Bilíbio, e aquele condomínio à esquerda grande é o Nine, que tem na Avenida Ipiranga 8484, se eu não me engano. E essa aqui é a rua que tem essa quadrinha só, não tem nenhum número, a não ser o acesso para o estacionamento do hospital, e só para o estacionamento. É a Carlos Vivace Esperotto e a saída aqui na Ipiranga, ó. Eu já sabia, eu já tinha visto esse acesso aqui, mas eu não sabia nem que ele tinha um nome, porque não tem placa de rua. Não tem, ó, não tô louco. Aqui na esquina, ó, não tem o nome da rua. Tá ali dizendo, embaixo do Campec tem uma plaquinha que diz Avenida Ipiranga, que é a Avenida Ipiranga no caso, né? Mas não tem nenhuma plaquinha indicando o nome dessa rua aqui. Enfim, vamos sair daqui agora, vou me arrastar um pouquinho até o próximo posto, que é... Deixa eu pensar aqui, porque eu preciso almoçar. Agora tô com fome. Agora são 2h30. Seu Luiz, então, gente finíssima, me deu as dicas sobre os caras do Pardal aqui. Lembro que eu comentei um dia que eu passei nesse Pardal, que o pessoal fica com a pistola nessa curva aqui, ó. Os guris de azul, aqueles, né, da empresa de trânsito aqui de Porto Alegre. Eles ficam nessa curva aqui, e uma vez eu passei, não faz muito, uns 2-3 meses atrás, eu passei por aqui e o cara tava me apontando. Eu até comentei, tava 66, não sei se eu fui multado, e nunca mais eu voltei no assunto. Não voltei porque não fui multado, tive mais sorte que o juízo. E também, aproveitando esse ensejo, esse assunto, teve uma vez que aconteceu também não faz muito, eu já estava inclusive adesivado. Foi lá em São Leopoldo, quando eu tava voltando de São Sebastião do Caí. Vocês lembram disso? Que eu fiz uma paradinha, eu levei uma viagem, na verdade, da estrada, da faixa lá de Portão até São Léo, na Rua Brasil, se eu não me engano, lá no centro de São Léo. E daí, quando eu tava desembarcando, o rapaz, num proibido parar e estacionar, do meu lado tinha uma viatura da guarda municipal ou da guarda de trânsito lá de São Leopoldo. Até perguntei aqui no vídeo, não sei o que, esse pessoal multa? E minha resposta que me deram, sim, eles multam. Pois ainda não apareceu nada. Não sei se ainda tá no prazo. Aliás, no prazo não tá, né? Porque é 15 dias. Mas como uma empresa de um outro município, às vezes demora mais. E a multa aparece, às vezes, com 6 meses. E a gente que lute pra reclamar depois, porque demorou muito, né? Enfim, mas... E a propósito, a última multa que eu levei, ainda nesse assunto, não é pauta, mas já que eu levantei ele, foi durante a enchente ano passado. Não sei se vocês lembram, as multas relaxaram para faixa azul, como eu tô agora, apesar desse horário ser permitido, e relaxaram para corredor de ônibus. Eles permitiram que os corredores estavam liberados para qualquer um passar, por causa da questão do voluntariado e tal. Enfim, as ruas têm dificuldade de locomoção, né? E algumas outras questões de trânsito que o pessoal liberou dentro da situação de emergência. Isso durante a enchente, né? Mas já após esse período, e por relaxamento da minha parte, e também por amadorismo, principalmente por amadorismo da minha parte,
Mas com essa ideia de que a gente não levava multa, eu fui multado ali no BlaBlaCar da rodoviária pela Brigada Militar. Eu parei para desembarcar uma passageira bem na frente daquela igreja e bem na frente do proibido parar e estacionar no X. E depois que a passageira desembarcou, foi embora, o policial me parou, me abordou, perdi o documento do Gaspar na época e me multou. Essa multa inclusive já venceu, já estourou 1 ano, já não tem ponto nenhum, tô zeradinho. Essa foi a última multa que eu levei, só para não passar batido. De vez em quando o pessoal me pergunta. E no começo, lá atrás com o Focus, era feio de ver, sabe? Chegou 1 ano antes de mudar dos pontos para 40, que eu cheguei a ter 17 pontos na carteira, com medo de levar uma multinha e, né, ter problema de pontuação, aquela coisa toda, porque o cara não tinha experiência com o trânsito, aquela coisa toda. Então com o Focus eu era multado uma vez por mês praticamente. E daí depois com o Nego Velho também, o primeiro ano do Nego Velho, que é ali o Onix preto, aqui da Cove já, eu também tive umas 4, 5 multas. A maioria por radar esse pistola, esse secador de cabelo. Umas 2 ou 3 inclusive lá na Diário de Notícias, onde eu passo todos os dias. Diário de Notícias e Beira Rio, né? Depois disso o cara se acostuma, né? Aperta no bolso, leva os cagaços de não poder trabalhar, dizer que fazer reciclagem, aquela coisa toda. E faz, nesses últimos 2 anos, eu acho, ou talvez 3 anos, essa multa que eu citei agora, dos desembarcar passageiro no proibido, talvez tenha sido a última, não lembro da outra anterior a essa. Enfim, vamos mostrar aqui, 2h34, no posto de rua que tem aqui na Christian Fischer, do lado do Planet Ball. E depois vamos dar ele no meio. A mina estressada com a criança ali, com a filha dela, aos gritos. 4 anos. Seu Sérgio se recuperando uma cirurgia no fêmur. Na verdade, disseram que erraram no material que colocaram na prótese do fêmur dele. E ele tá fudido. Palavras dele: tô fudido, 80 anos e tô fudido. Parar aqui, Rua Bento do Amaral, bairro Partenon, Jardim IP. Aqui não sabe, na frente é a Rua Portuguesa. Teve um colega que me viu parado na Portuguesa em frente a um centro espírita. Ele disse que ia tirar uma foto pra comprovar, que eu não sei onde é o centro espírita, na verdade. Sinceramente eu não sei. Essa aqui é a Rua Portuguesa. Ele passou por mim ontem aqui, realmente aqui, ontem eu parei aqui pra falar com vocês, inclusive. Não lembro onde eu tava indo, nem de onde eu tava voltando. E daí ele disse: vou tirar uma foto pra flagrar o Daniel saindo, tomando os passes. Não, se tivesse tomando os passes também não teria nenhum problema, né, meu bruxo? 2h54, tocou o seu Sérgio enquanto finalizava meu almoço, tá lá no posto ainda, daí fui buscar ele. E esse que eu queria falar sobre os puta merda. Não sei se o carro de vocês tem, mas deixa eu só desconectar aqui e mostrar pra vocês. Ó, esse aqui não tem puta merda. Esse aqui também não tem, nenhum dos lados. Puta merda, né? Você sabe do que eu tô falando. Aquela alcinha de apoio que tinha nos carros antigos, que tu segurava ali, era o nome de puta merda, pelo menos é o que a minha avó sempre me disse. Mas o mais engraçado é que tem um espaço, ó. Aqui, ó. Tem um espaço pra colocar. Olha só. Tá na hora de lavar esse teto, né, Daniel? Agora que eu vi, tá sujo o teto do Moisés. Tá na hora de lavar. E daí ele foi entrar e tal, com 2 muletas, vinha se arrastando. Eu perguntei se ele precisava de ajuda, se ele queria que eu descesse pra apoiar ele e tal. Eu disse: não, eu vou pegar aqui, ó. Ele veio com a mão, veio valendo, com gosto, com vontade, sabe? Pra pegar o puta merda. E eu disse: não tem puta merda. Ele olhou assim pra mim com os olhos regalados e quase caiu dentro do banco. Porque ele fez todo o movimento mesmo de apoio, sabe? E quando passou em branco ali, ele se perdeu. Daí a gente veio falando justamente sobre isso, os carros. Esse carro aqui custa 100 mil reais. Escutei na propaganda ontem, inclusive. Uma propaganda de alguma das concessionárias da Fiat. Crono 1.0 Drive, não sei o que, ano 25, 99.990. Esse carro aqui custa 100 mil reais. Os caras fazem um espacinho para colocar
uns negocinhos de plástico e não colocam os negocinhos de plástico. Será que eles queriam... A ideia é cobrar por esse negocinho de plástico, essa alça de plástico? Sim, claro que é. Senão não teria colocado espaço, né? Mas vamos combinar que chinelagem foi, que justamente era o nosso assunto. Que chinelagem dessas montadoras, fazer os carros e não colocar um acessório básico, né? Eu nunca precisei, Daniel, como motorista do Moisés, nunca precisei do puta merda. Mas os velhos, principalmente, eles precisam de apoio. Daí se agarram nos encostos, ele puxou o encosto do banco de trás lá, quase arrebentou, porque precisava se apoiar, né? E eu dando apoio pra ele aqui também, peguei pelo braço, segurei e tal, enfim. Mas bastava ter aquele ganchinho ali, ele segurava ali, vinha com o corpinho dele, pá, sentava, porque era pra isso que funcionava. Vamos combinar, é muita chinelagem, né? É muita chinelagem. Os caras, economia boba, economia ridícula. Quanto que custa isso numa linha de produção? Centavos. Centavos, esses ganchos, né? Uma linha de produção que os caras fazem milhares ao mesmo tempo. Pô, e daí vou economizar num carro que custa 100 mil reais. Isso sem falar aqueles que custam mais, né? Enfim, pelo jeito vou ter que me movimentar. Tô só no Comfort, aquele papinho furado de sempre. 3 horas da tarde, 2h57 agora. Tô com preguiça de ligar X, mas precisamos continuar trabalhando. Ai, moça, era na Casa Amarela, diz a véia pra mim. Oi? Era na Casa Amarela. Daí eu olhei pra ela e fiz questão. Não, deixa eu mostrar uma coisa pra senhora. Peguei meu celular aqui. Tá aqui, ó, tá vendo aqui, ó? 460. Tá aparecendo pra mim? E 460 é essa oficina aqui, ó, azul. E ela me olhou com os olhos arregalados. Da onde são esses loucos, sabe? E eu disse assim, e outra, eu fiquei uma casa na sua frente, custava a senhora vir até mim? Ela veio até mim, na verdade, né? Mas eu não tô reclamando. Era na Casa Amarela. 13h08 da tarde. Ia pegar o celular para dizer para vocês que a teoria do recuo, patati patatá. Mas já chegou um colega atrás de mim me tirando fora. E já tocou também. Então sem paradinha, sem tempo perdido, graças a Deus. Peguei uma moça super educada, por sinal. Eu adoro os jovens bem educados. Bem educados no sentido de ser educado mesmo, sabe? Sem exagero, sem... Não, simplesmente tu vê que eles têm educação, sabe? Peguei ali no Bourbon Country, a moça que eu trouxe aqui pro... Acho que aqui é Life Square, né? O condomínio Life Square, exatamente. Cristóvão 4105, entre a Plínio e a Cristóvão Colombo. Agora eu vou buscar ali no 258 da Carlos Gomes, lá pra General Câmara. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Faltam 8 corridas para eu fechar as 2 metas da semana. 8 corridas Comfort para eu fechar 70 corridas. Aliás, depois que eu fizer essa corrida que eu vou fazer agora, que eu vou buscar agora. Nesse momento faltam 9. 9 corridas Comfort para fechar 70 e ganhar 180 pilas. E faltam mais 9 corridas daí de qualquer categoria. E serão Comfort, já vou dizendo isso para vocês. Pra pegar mais 15 pila. Mais 15 pila. Já peguei a primeira parte que era 90 para 80. E agora faltam 9 então corridas. E serão Comfort, porque eu não vou mais ligar o X hoje. Não precisa, agora são 20 para as 4 da tarde. Eu estou justamente na perna que não precisa. De agora até as 8 horas da noite não precisa. De fato não precisa. E fechando isso aí eu vou ficar rico. E muito provavelmente eu vou pra casa. Não sei que horas vai ser isso, acho que vai ser lá pelas 8, 8h30. Que não vai ser muito diferente do meu normal, né? Ultimamente tenho parado 9, 9h30 no máximo. Ai, esse caminhãozinho aqui, tia. Esse tá apertado. Essas ruazinhas aqui do bairro Boa Vista não foram preparadas para o sucesso. São umas ruazinhas apertadas, fininhas, com estacionamento. Aqui nesse caso só de um lado, né?
Só que o pessoal que trabalha na região da Carlos Gomes deixa todos os carros empolerados aqui. E é difícil de passar durante o dia, às vezes. Enfim, então só queria compartilhar isso com vocês, contagem regressiva. Quando finalizar essa corrida faltarão 8. E eu não pretendo fazer uma corrida a mais do que essas 70 Comfort ou 90 no total, né? Então, e fica como, se isso acontecer e fechar, fica como um dado, né? 90 corridas de segunda a quinta, eu, no caso, vou ter realizado 70 delas no Comfort, 20 no X, né? Então, tá dando pra se virar só no Comfort. Tá dando pra se virar. O problema é que, na verdade, como eu comentei ontem, acho que foi no vídeo de ontem, eu esqueço às vezes que é Comfort, porque os preços são desse tamanho, sabe? São ridículos. São ridículos. Infelizmente, está tudo indo por água abaixo. 20 para as 4 da tarde. Eu tenho vontade, às vezes, assim, ó, mandar todo mundo se fuder, sabe? Foda-se estagiário, foda-se passageiro, foda-se pedestre. 27 pila pra onde? Sergipe, quantos minutos? 19. Pegar onde? Na Borges? Vamos dar-lhe, ô merda. Que figuras, nota 10 pra elas. 2 Yolanda daquelas, sabe? Fofoqueira. Fofoqueira no bom sentido, faladeira, falando disso, daquilo, daquele outro. E bababá. Eu só não descontei, deveria ter descontado, né? Porque me chamaram na sinaleira da Andrade Neves com a Borges. E elas queriam que eu parasse na Andrade Neves, na sinaleira, e a sinaleira verde. Elas assim pra mim, disse, não, vou dobrar a direita, né? Todos param aí, mas eu não sou todos, falei pra ela. Eu dobrei a direita e parei atrás do bus ali no Tudo Fácil. E elas vieram resmungando, sabe? Com a sacola cheia de compras. Mas depois dito isto, passando assim, esse primeiro momento, viagem agradabilíssima. E eu entrei na onda da Zé. Lá pelas tantas vinha pela José Gerencar, e daí uma falou pra outra, por que o moço tá vindo por aí? Eu pensei, por que eu tô vindo por aqui mesmo? Não sei. E deveria ter subido as Pereira na minha cabeça, né? Eu vim aqui na Sergipe, no bairro da Glória. Daí eu não vou perder pra ela. Por onde a senhora teria vindo? Né? Tipo, eu respondi num tom assim que depois ela viu que eu tava de brincadeira, de brincanagem, enfim. Eu tenho ido pra Santana. Santana? Quem que a senhora quer na Santana? Não, porque a Santana sobe a lomba do cemitério e para em todas as sinaleiras, falei pra ela. Depois fiquei pensando, realmente a Santana para todas as sinaleiras, né? Eu não frequento muito a Santana, a rua Santana, no bairro Santana. Não passo muito assim como... Mas ali para... Enfim, depois convenci ela que eu estava indo no caminho mais rápido. E não, acho que não era. Eu fiz a volta. Não, acho que não era o pior caminho, não. Eu fui pela Borges até a José de Alencar, depois eu peguei a Cascatinha e saí aqui atrás na Clemente Pinto, na Teresópolis. E depois entrei na Sergipe, que é uma travessinha da Parício, onde estou agora. Estou aqui no Elefantinho da Parício, fazer um xixix. Agora são 4h30 da tarde, nota 10, 5 para cada uma, né? Para minhas passageiras aí, as principais do dia. Pelo menos por enquanto. Tocou agora a Estrada do Varejão. Você sabe onde fica isso? Um dia eu ainda vou lá mostrar pra vocês, fazer conteúdo lá. Fica longe pra caralho. Estrada que liga a Olami a Itapuã, eu acho. Também conhecida como RS 040, 118. É o começo ou o final dela, não tenho certeza. Acho que é essa que é o Varejão, né? Mas enfim, tocou. Trouxe aqui 2 senhoras que eu peguei ali na PUC. Ali daqui pro Bourbon, Ipiranga. E já vão sair com raiva daqui, porque aqui sempre eu venho com raiva. Mesmo quando não acontece nada. Agora tá acontecendo, a senhora não consegue abrir a cancela. Mesmo quando não acontece nada, eu consigo ficar com raiva. Vocês já viram o Kleber? Vou apresentar pra vocês o Kleber. O Kleber é o rapazinho com código de barras voltado para cima, que fica nessa sinaleira aqui, ó. Obrigada, da 8 de julho com a Ipiranga, pedinte. Um dia ele tirou o tico pra fora e mijou assim no meio dos carros. Como se tivesse... Ele é chato, ele vem cuspindo na gente, ele implora, ele grita. Isso aí, ó, ali na frente, ó.
É conhecido já, por ser um chato. É sempre drogado. Provavelmente ele tá cheirando loló agora, que eu vi que tava colocando alguma coisa na boca. Vocês viram ali, ó? Ah, tá verde. E os caras passando na sinaleira verde. Se eu pego ele, eu sou preso. Daí tocou Estrada do Varejão, 57 pila, 29 km. Deu vontade de ir, sabe? Eu confesso pra vocês que deu vontade de ir. Mas depois, quando chegar lá, acabou. Por hoje, né? É longe pra cá na zona rural. De Belém até o Lami é a Avenida do Lami, né? Depois do Lami pra Itapuã é a Estrada do Varejão. É isso mesmo. É aquela estrada lá. Lá no final, lá. Lá, sabe quando. Nada, sai depois. Depois da Pitinga. Uns 10 quilômetros depois da Pitinga, que eu fui outro dia, inclusive, que eu disse que era depois, né? Depois. Quase Itapuã. Qualquer dia desse eu vou lá passear, levar vocês para conhecer aquela região que é sensacional, linda demais. Paisagens maravilhosas à beira do Lago Guaíba, né? Mas não agora que eu tô trabalhando, preciso fazer mais 7 ou 6. Não, agora são 6. Preciso fazer mais 6 corridas. E pelo jeito o estagiário hoje vai me mandar conta gota. Só vai me mandar depois de me cozinhar. Eu saí lá do posto Sim, que eu tava lá na Aparício, quando eu parei pra mijar, e fui pegar na PUC. Por quê? Por que eu fiz esse deslocamento vazio? Porque tava com dinâmica na Ipiranga. Na metade do caminho ela desapareceu, mas eu já tinha pego 4 pila. Até que quando eu tava quase chegando no prédio 40, tocou no pórtico. Essa viagem que eu trouxe pro Bourbon. Eu recusei o Varejão e vai me deixar mais uns 10 minutos cozinhando, provavelmente. Ainda mais que tá faltando pouco pra eu fechar minha meta. O estagiário vai. Mas daí que vai acontecer o seguinte: quando eu fechar a 70ª corrida dessa aí, eu mando ele se fuder. Ele e todos os passageiros dele. Deixa eu contar pra vocês. Tô indo buscar aqui na Praça da Pátria uma viagem 47 pila pra Sertório. 7 mil. Não tem parada. Tá dizendo que é 43 minutos. Eu duvido muito que dê tudo isso. Mas não é sobre isso que eu queria falar. Quando eu tava parado na sinaleira, tô descendo a Protásio aqui, eu vou pegar o Meira Teres e tô chegando já na Praça da Pátria. Quando eu tava parado ali na sinaleira da Borges do Canto, pode ser? Essa que acessa a Protásio aqui, que atravessa a Protásio. Parou do meu lado um senhor, um Uber também, eu vi pelo celular dele na tela. Puto da cara. Parou do meu lado, o que tu põe nesse diário aí? Eu disse, oi? O que tu põe nesse diário? São vídeos? Isso, são vídeos, falo meu dia a dia de motorista e tal, conto minhas histórias. E eles têm que falar que tá uma merda isso aqui, que a gente tem que parar, que a gente tem que desligar, que eles estão metendo a faca na gente. O velho enlouquecido. Muito provavelmente isso é desses motoristas que não... Eu acho, né? Que não estão nas redes sociais, que não acompanham o YouTube, Instagram e tal. E não vejo o que a gente tá falando. Eu falo isso quase que diariamente, que o negócio tá feio, que o negócio tá difícil, que o negócio tá ruim, que não venha, que não comece, que não entre. Mas, infelizmente, eu não chego na grande maioria, eu não chego em 10%, e muito menos que isso. Eu não chego em 1% dos motoristas de Porto Alegre, né? E mesmo se a gente juntar todos os influenciadores da região, a gente não chega na metade, porque muitos estão alienados às redes sociais, né? E mostra, não que as redes sociais sejam um sindicato ou qualquer coisa que o valha, mas não deixa de ser um lugar de fala, né? Mesmo com as redes sociais a gente não tem poder nenhum. Enfim, só para registrar, motorista putaço, chegando aqui pegar o Thiago agora na Praça da Pátria e levar lá para Sertório. E tá lá ele me esperando já na frente. Não vai ter nem um segundo perdido nessa coleta. Agora, José, e agora que faltam 13, eu tô aqui no extremo da Zona Norte, sem pressa nenhuma para fazer essas 3 corridas, porque eu não pretendo ir embora antes das 8 da noite, não dá para ir embora antes das 8 da noite. Por quê? Porque não dá pra pegar a cavalhada Vicente Monteja antes das 8,
da noite. Por quê? Porque tem muito trânsito, merda. A quanta pergunta? 6 horas da tarde. Não doeu a viagem. Não sei porque o estagiário se perdeu tanto. Quando eu iniciei, deu 34 para fazer a corrida, com previsão de 6 e 7 para chegar. Eu ganhei 7 minutos, então de 34 caiu para 27 minutos. Ele me pagou em cima de 43 minutos. Exatamente. Eu quase não aceitei a corrida, porque eu achei que tinha parado. Eu vi pela quilometragem e disse, não, pela quilometragem parece que é direto, aceitei. Daí fui ver, realmente não tinha parado. Enfim, não doeu, o senhor veio buscar o carro dele na revisão aqui. Na oficina, na verdade, não sei se é revisão. E me deixou aqui pifadinho, com sol na cara, na Sertória, sentido centro. Eu vou me arrastar até o primeiro posto para mijar e esperar. Eu preciso fazer mais 3 corridas e não vou ligar X, tá certo que não vou fazer. Eu só pretendo fazer essas 3 corridas, então na verdade eu tenho que fazer 2 por aqui e a terceira que seja Zona Sul. Senão eu vou vazio mesmo, foda-se. Hoje tô só pelo bônus do estagiário, nada mais. E depois mandar todo mundo se fuder. 7h04 da noite, anoitecendo em Porto Alegre. Ó, 28 pra Vila Nova. Agora tu veio, merda. Feito então, missão dada, missão cumprida. E nada mais, literalmente. 7h38 da noite. Agora sim, anoiteceu em Porto Alegre, aqui na Vila Nova. Cristiano Ivon, Saltiel, condomínio. Na verdade isso aqui não é um condomínio, mas enfim, é como se fosse Village Center aqui na Cavalhada, bem do lado da faculdade Anhanguera. Finalizei então as 2 campanhas simultaneamente, tanto a do Comfort quanto a da missão para 90 corridas. E a partir de agora estou rico e bons ouvidos para isso. Mas por que eu resolvi fazer só isso e parar às 7h30 da noite? Antes que me questione. Porque quando eu comecei o dia de hoje faltavam 21 corridas para eu fechar a missão de 90 e faltava 19 corridas para fechar a missão do Comfort de 70, né? Eu disse, tá, não vou precisar me estressar, é só trabalhar naturalmente, que eu faço a minha meta e ainda pego esses bônus todos aí e vou rico para casa. Não é neste nível que as coisas aconteceram. Só que eu percebi logo de cara que todas as chamadas, acabei finalizando então dessas 21, eu fiz 19 Comfort e 2 X. Uma eu lembro e a outra eu não lembro qual foi. Mas não vem ao caso. O fato é que a minha percepção é que todas as corridas foram X. Pelo valor e pelo tudo envolvido. Nessa aqui, por exemplo, eu fiz para R$28, viagem de 12 km. Isso aí não é preço de Comfort, vamos combinar. Principalmente às 7 horas da noite, que deveria ter uma dinâmica de mais 5, mais 6, mais 7, pelo menos. Eu estava na Santa Cecília quando tocou, né? Então, todas as corridas foram nesse nível. Acima de R$2 o km, sim, sua grande maioria. Mas nada mais que isso. Isso não é Comfort, isso era X há não muito tempo atrás. A única corrida que foi boa, assim, gorda, que pagou direitinho ou dentro do que deveria, foi aquela que eu citei, que foi lá para Sertório. 47 pila a corrida deu. Também era 11 km, se eu não me engano. Eu peguei ali na Passo da Pátria, na Bela Vista, e levei lá para Sertório. E só pagou bem aquela corrida porque o estagiário se perdeu nas contas. Ele calculou 43 minutos, estava com turbo naquela hora. Pagou R$13 de turbo, se eu não me engano. E daí o valor subiu, né? Mas eu fiz menos tempo, fiz 30 e poucos. Eu citei isso aí antes. 27, sei lá, enfim, não vem o caso. Foi uma corrida que foi, essa aí foi bem paga, sabe? Todas as outras desse dia e dos últimos dias no Comfort tem sido assim, uma enganação. E esses bônus tá cada vez mais comprovado na minha cabeça, pelo menos na minha cabeça, é isso que interessa pra mim, que na verdade eu não ganhei esse bônus. Eu deixei de receber
nessas 90 corridas que eu fiz de segunda-feira até agora, né? 2, 3, 4 pila por corrida, pelo menos. Se tu for somar isso aí, vai dar os R$295 que eu ganhei de bônus no dia de hoje. 115 pela missão de 90 e 180 pela missão do Comfort, 70. Esses R$300 que eu ganhei de bônus, eu deixei de receber, na verdade, nessas 90 corridas, R$3 por corrida aproximadamente. E é só tu analisar, tem corridas que pagam menos, que a diferença entre o que tu deveria receber e o que tu realmente está recebendo é mais que R$3. Às vezes é absurdo. Tu pega corridas ali que normalmente tu receberia R$25, R$28, te oferecendo 18, 19, 20. Daí tu pode dizer, mas Daniel, não faz. Sim, beleza, posso ficar parado com os braços cruzados e não fazer. E aí, não faço nada. Não faço nada. É complicado, né? E é em cima dessas questões que o estagiário samba e debocha da nossa cara. O cara tem que fazer, o cara tem que trabalhar, o cara tem meta, o cara tem carro para pagar, tem gasolina, tem não sei o que. Ele vai se obrigar a fazer. E se obriga a fazer. Eu sou exemplo disso. Eu me obrigo a fazer, né? E o X não dá nem para falar mais do X, né? O X não dá mais nem para falar mais do X. Hoje, a vez que eu fiz uma corrida que eu lembro, que a outra eu não lembro qual foi. Realmente eu não lembro qual foi. Mas a que eu fiz no X que eu lembro foi uma corrida curtinha que eu peguei 2 velhas ali na Caju e levei pra cá no Uber. Eu recusei pra fazer aquela corrida umas 10 na sequência, assim, pá. A maioria no Tururu, pelo menos a minha taxa não caiu naquele momento. E por que eu recusei? Porque era tudo pra buscar 3, 4 km. A percepção que eu tenho é que os motoristas que têm a opção de fazer Comfort realmente não estão mais fazendo X. E tá tudo certo, não tem que fazer mesmo. E para quem só tem a opção de fazer X, só tá buscando só tudo longe. Então, além de estar recebendo uma merda, tá gastando tempo e dinheiro para buscar essas corridas. Como o Rodrigo, aquele rapaz que me abordou lá no Fernando Gomes outro dia, estava falando, eu acho que ele tem toda a razão. Tinha que acabar com 3 categorias, é muita coisa. Tinha que ter a executiva Black, pagando mais do que paga, bem mais do que paga, por sinal. E a categoria Uber, né? Chama do jeito que tu quiser. Porque do jeito que tá, pra quem tá fazendo X, por exemplo, é um absurdo, né? E fazer um preço, essas categorias X de Comfort que sobrariam nesse novo cenário, fazer um preço justo, né? Por favor, pagar mais do que estão pagando, né? Daí o cara chega na quinta-feira, 7h30 da noite, bati meta, ganhei R$300 de bônus e pra quem é fraco da cabeça, e bons ouvidos pra isso, pra quem é fraco da cabeça, acho que tá tudo maravilhoso. Pra quem é novato, tá começando agora, faz 2 meses tá na pista, tem promoção de verão, agora fazer 90 corridas vou ganhar 120 pila, daí chegar na quinta-feira ganhar 300, 400 pila de bônus somado, né? E acha que tá, olha só que legal, a mamãe tá me dando dinheiro. Não tá. Então hoje de tarde, quando eu vi lá, quando eu fiz as minhas contas, quantas corridas estavam faltando para fazer os 180, que esse era o meu foco, naquele momento eu já tinha fechado a primeira parte da missão de 90, eu pensei, eu só vou fazer essas coisas para pegar esses 180, e eu não quero mais participar desse jogo, hoje pelo menos, porque amanhã eu vou ter que participar tudo de novo, né? Foi quando eu levantei pra vocês lá a ideia que eu quero mandar todo mundo se fuder. Mandar todo mundo se fuder hoje, estagiários, passageiros, todo mundo se fuder, chega, vamos parar, vamos fazer o que tem que fazer, pegar o que tem que pegar. Hoje é uma noite quente, tem um evento no centro que eu odeio, por sinal, evento. Pra quem gosta de evento, hoje vai estar uma delícia, que é o tal de bar em bar da URGS, dos estudantes da URGS, que sai caminhando pela Cidade Baixa, parando tudo que é boteco, trancando tudo que é rua. Mas também é demanda, essa gurizada tudo anda de Uber, né? Não tem um que vai com o seu carro, até porque vão beber. Não tem um que vai de ônibus, não existe mais ônibus pra eles, é tudo Uber. Então vai estar boa agora, a noite tá quente, tá gostosa. Era pra eu dar no meio e fechar meia-noite, trabalhando que nem um louco. Deveria fazer isso e levantei essa bandeira no começo desse mês. Agora é o momento de aproveitar todos os minutos. Mas daí tu vê o que estão te oferecendo, é desestimulante. É literalmente desestimulante. Vai, ô merda! Não viu que eu parei, porra?
Ah, não consegue, né, Moisés? Puta que pariu. Enfim, como vocês podem ver, agora eu vou deixar todo o dinheiro que eu ganhei aqui no meu clube de vantagens, né? No Zafre da Cavalgada, fazer minhas compras pro final de semana. E aproveitar que eu chego mais cedo também fazer feijão, que meu feijão tá acabando, eu ia fazer domingo, aliás. Mas como eu vou trabalhar domingo, então eu aproveito de chegar agora para não ficar com a cabeça vazia pensando bobagem. Ah, cheguei mais cedo em casa, consciência pesada. Eu fico com consciência pesada quando chego mais cedo em casa. Vamos se ocupar, fazer um feijãozinho, né? Ver se tem algum futebol na televisão para ver. Não deve ter, não tem futebol americano hoje às 10. Enfim, né? Subir esse vídeo, descansar depois, porque amanhã tem tudo de novo. E de novo, muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais. E que não for, eu faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição. E não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.